E aí, pessoal, tudo em paz? Vamos começar mais uma harmonização, né? Relaxar a mente um pouquinho. Hoje é o dia do nosso presidente falar para nós. Nós vamos recebê-lo com muito carinho, umas canções bem suaves. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem, quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia a hora. Nós estamos existindo entre mistérios e silêncio, evoluindo a cada lua, a cada sol, se era certo ou se errei, se sou súdito ou se sou rei, somente atento à voz do tempo saberei. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Você sente em meu coração vai nascendo amor. Você sabe, não estou sozinho. Sou uma parte de uma imensa vida. Generosa, Deus em imenso dom do teu amor sem fim.
Os céus destes e as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã a lua, nossa mãe terra, com frutos, cantos, flores, fonte divina de tua criatura, e generosa de luz em imenso dom do teu amor sem fim. Depois daqui, tá bem longe de ser a abstração que muita gente acredita. Depois daqui, quando o pano descer, é se despir da carne em roupa bendita. Depois daqui, a contundente viva a vida real. A vida real, a vida real. Depois daqui, a contundente viva a vida real. Vida real. Depois daqui, não se espante encontrar uma outra esfera, a vida intensa e infinita. Depois daqui, não espere encontrar um fácil céu que todo mundo acredita. Depois daqui, um mundo onde o pensamento é ação, é massa mental, é vibração. Depois daqui, um mundo onde a fé desmonta a ilusão, encara a razão. Depois daqui não é deixar de existir, não é juízo final, fechar os olhos, dormir. Depois daqui nem flutuar, nem subir, alguns até vão pro céu e fica dentro de si. Depois daqui tal qual a lei é voltar, de volta pro futuro daqui. Depois daqui, ainda seremos daqui, esse milagre que chamamos de terra. Depois daqui, não lograremos sair, enquanto a alma rasteja terra a terra. Depois daqui são tantos os que rogarão a Jesus, carregarão a própria cruz. Depois daqui, imprescindível é brilhar vossa luz, brilhar nossa luz. Depois daqui,
daqui não é deixar de existir, não é juízo final, fechar os olhos, dormir. Depois daqui nem flutuar, nem subir, alguns até vão pro céu e fica dentro de si. Depois daqui, tal qual a lei é voltar de volta pro futuro daqui. Depois daqui, tal qual a lei é voltar de volta pro futuro daqui. Se fui mal, se fui bom, hoje não importa mais. Se errei ou acertei, tudo já ficou pra trás. Aprendi a não ter medo desses meus caminhos, dessa solidão. Pouco se importa o mundo, se está ficando velho o nosso coração. O amor torna tudo novo de novo, tudo certo, tudo perto, tudo natural. O amor torna tudo novo de novo, tudo certo, tudo perto, tudo natural. Sempre que uma flor morrer, nasce outra em seu lugar. Se uma lágrima cair, um sorriso vai brotar. Não existe estrada velha, nem será rotina o que você já fez. Mas se você sentir que ama, tudo tem o gosto da primeira vez. O amor torna tudo novo de novo, tudo certo, tudo perto, tudo natural. O amor torna tudo novo de novo. Nesse momento eu quero deixar minha canção de prece para a gente relaxar um pouquinho a mente e voltar para dentro de nós e pedir para o nosso Senhor Jesus que permita uma noite bem, sim, de bastante proveito para todos nós, que a gente absorva tudo que for falado hoje aí nas palavras do nosso irmão presidente Renatão. Deus ilumine. Jesus esteja no coração de cada um de nós, então, nessa noite, com os nossos lá de casa, para aqueles que mais precisam, que estão doentes, que precisam do nosso apoio. Que assim seja. Mas eu não quero pedir, eu quero agradecer, em nome de todos. Obrigado por ter me concedido a vida. Obrigado na prisão e na saída. Obrigado pela dor, pelo caminho. Obrigado pelo amor
pelo carinho. Obrigado pela luz, pela saúde. Se eu não fiz o que eu não quis, não fiz, não pude. Quero amar pra todo mundo o tempo inteiro. Seja o que for, serei melhor, mais verdadeiro. Obrigado, obrigado, obrigado pela mente, pelo coração. Obrigado, obrigado, obrigado pelo sonho e a realização. Obrigado pelo lado esquerdo e o direito. Obrigado pela qualidade e o defeito. Obrigado pelo som, pelo silêncio. Obrigado porque eu sinto o que eu penso. Obrigado, obrigado, obrigado pela mente, pelo coração. Obrigado, obrigado, obrigado pelo sonho e a realização. Que assim seja. Boa noite a todos. Muita paz. É com uma imensa alegria que damos as boas-vindas aos amigos que estão aqui presentes em nossa casa e também a todos os nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais em seus lares, sintonizados conosco neste momento de aprendizagem. Que todos nós estejamos unidos pelo desejo de compreender melhor as leis de Deus e os ensinamentos de Jesus sob a luz da doutrina espírita. Tem algum aviso? Irã, Sr. Chico? Não? Então convidamos a todos para que possamos silenciar os nossos pensamentos e elevar os nossos sentimentos, preparando o terreno de nossos corações para as sementes que serão lançadas hoje. Que a espiritualidade amiga possa amparar o nosso palestrante e envolver cada um de nós em vibração de paz. Nós já tivemos uma linda canção feita pelo Gilberto como uma oração inicial. E para nos conduzir nesta reflexão de hoje, temos a satisfação de receber o nosso irmão Renato Ferraz, desta casa, presidente desta casa, que irá abordar o tema A Dádiva do Esquecimento. Meu irmão Renato, a palavra é sua. Seja muito bem-vindo e sinta-se acolhido por todos nós. Boa noite a todos. Muito graças pelas palavras de carinho. É a primeira vez que eu falo que é segunda-feira desse ano de 2026. E falo de um ano muito importante, um ano, acima de tudo, de muita responsabilidade, porque nesse ano completamos 85 anos de fundação, de funcionamento e de grandes serviços materiais e imateriais desta casa na comunidade do Oxpé. Infelizmente, a semana passada tivemos um momento duro, um momento difícil aqui, mas na qualidade de representante institucional e da diretoria dessa casa, quero reafirmar o nosso compromisso, todos aqui juntos, honrarmos o nome, a história e o trabalho dignificado que essa casa representa para a nossa sociedade. Nós não permitiremos
nada e nem ninguém absolutamente manche a nossa história, o nosso trabalho e a nossa dignidade. Mas vamos lá, pessoal. O tema não é esse. Agradeço sempre pela atenção. Agradeço muito aos nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. São centenas de pessoas que nos acompanham ao vivo, nos acompanham depois no seu momento oportuno. E da mesma forma agradeço pelos irmãos desencarnados aqui presentes, que estão sempre nos acompanhando, que estão sempre conosco em todas as nossas reuniões. Para a gente iniciar a nossa abordagem, eu na verdade não, né? Espiritualidade resolveu que eu falasse sobre essa grande dádiva que é o esquecimento. A gente precisa criar uma concepção de que a doutrina espírita, o grupo espírita para nós, ele é uma grande escola. E essa escola de formação humanística, de formação social, de formação filosófica, ela nos possibilita uma compreensão mais racional, ela nos possibilita uma compreensão mais inteligente sobre as verdades do universo. E isso é de grande importância, porque nós perdemos aquela visão muitas vezes romantizada, ou aquela visão muitas vezes dramatizada sobre as coisas de Deus, sobre os princípios religiosos, sobre os princípios da vida. E a doutrina espírita, então, ela nos mostra isso, né, através dos seus três pilares, né? Pilar científico, pilar filosófico e pilar religioso. A religião, ela é sempre encarada de forma científica e de forma filosófica. Então, a partir disso, a gente tem essa condição de ter uma melhor compreensão. E aí, dentro dessa concepção mais racional, dentro dessa concepção mais filosófica, eu queria introduzir o tema a respeito do pensamento sobre Deus, né? Então está lá na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, né? O que é Deus, né? Causa primeira de todas as coisas, né? Inteligência suprema. E aí eu me lembrei, né? Refletindo, pensando sobre hoje, quando eu era criança e as pessoas falavam, né? Não faça isso porque você vai para o inferno. Não faça aquilo porque é pecado, você vai para o inferno. Porque Deus vai te condenar. Aquela oração, né? Senhor, livrai-nos do fogo do inferno, né? E aí, quando a gente começa a estudar na doutrina espírita, a gente começa a entender essa mudança de interpretação sobre Deus, sobre o que ou sobre quem é Deus. E aí eu enxergo que sai um Deus juiz, um Deus punitivo, um Deus rancoroso, um Deus condenador, né? O que eu acabei de dizer, né? Quantos de nós que lá na nossa infância, alguns há mais tempo, outros há menos tempo, menino, não come muito porque é pecado da gula. Menino, vem para dentro porque senão você vai para o inferno. Não faz isso que você vai ser condenado. Não faz aquilo porque é pecado. Não mastiga a hóstia que a boca enche sangue. E aí a gente depois começa a analisar, né? E a gente compreende que Deus não é isso. Que Deus não quer nos condenar. Que Deus não quer nos punir, né? Que Deus não tem rancor ou ódio sobre nada, nem ninguém, sobre absolutamente nada nesse universo, né? A gente consegue enxergar perfeitamente na doutrina que sai esse Deus juiz e entra um Deus Pai. Sai esse Deus punitivo, mas entra um Deus amoroso. Sai esse Deus rancoroso que pune, né? Mas entra um Deus misericordioso.
um Deus de infinitas oportunidades a seus filhos. E aí a gente começa a ver, a gente começa a refletir sobre tudo aquilo que acontece nas nossas vidas, sobre as coisas que acontecem no planeta, sobre as nossas necessidades, sobre as nossas vicissitudes, sobre os nossos aprendizados. E a gente começa a reconhecer, então, uma das grandes verdades do universo, que é essa, né? Que Deus é 100% amor, misericórdia e oportunidade, né? Quem nos julga é apenas a nossa consciência, né? Deus não vai, aspas, com tantas obrigações, com tantos afazeres, com tantos cuidados em um universo tão gigantesco que a nossa imaginação não é capaz de compreender. Deus não vai chegar lá e falar assim: o Renato era comilão, esse gordinho comia, era sofria da gulodice, vou punir ele. Deus não faz isso com ninguém de nós, né? Então Deus é a nossa infinita misericórdia, né? O quanto a gente errar, ou o quanto a gente demorar para aprender, ou o quanto a gente precisar de tempo para se desenvolver, Deus olhará por nós e colocará sempre a sua mão misericordiosa sobre a nossa cabeça, né? É o Deus que não desiste dos seus filhos, né? Ele não desiste de absolutamente ninguém. O Deus que engenhou, que criou, que estabeleceu metas e ferramentas para o progresso de seus filhos, né? E aí eu gosto muito de fazer essa análise, né? Absolutamente nada é simples. Tudo é extremamente complexo nesse universo. O universo físico, o universo químico, o universo biológico, o universo humano, o universo sociológico, o universo material, o universo imaterial, mas tudo isso engenhado, criado por Deus, com ferramentas para o progresso de cada um dos seus filhos. Filhos esses que ele criou a todos simples e ignorantes, desprovidos de conhecimentos, mas que oportuniza infinitamente a evolução de cada um de nós, né? Ou seja, Deus construiu, mantém, administra esse universo, esse planeta, esse continente, esse país, essa cidade, essa casa, essa doutrina, para que nos possibilite a evolução de cada um de nós, né? E aí, o que Deus utiliza como ferramenta master, né? Ferramenta principal para a evolução, para a caminhada, para o crescimento, para o estabelecimento da melhoria de cada um de nós, né? A reencarnação. Eu costumo dizer que a reencarnação é a maior dádiva que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos entregou. Ele nos entregou várias, mas nenhuma pode ser maior e mais benéfica ao ser humano, e não só ao ser humano, aos animais, a cada ser vivo desse planeta, de todo o universo, como a reencarnação, né? Ou seja, a reencarnação é aquela que nos traz infinitas oportunidades de recomeçar. Os espíritos imortais, os criados por Deus, sem prazo de validade e sem tempo para morrer. Mas teremos infinitas oportunidades de vidas corporais, de vidas materiais para a nossa evolução intelectual e moral. Uma das ferramentas mais importantes da reencarnação como sistema de aprendizado, de depuração, de evolução, de autoconhecimento e de disciplina é o esquecimento. Então a gente fez essa introdução falando de Deus, falando da sua infinita misericórdia, falando sobre a sua maior dádiva que é a reencarnação. E dentro da reencarnação,
uma que tem várias, inúmeras, centenas, milhares, milhões de ferramentas, mas uma das grandes ferramentas, uma das ferramentas mais importantes em todo esse sistema de aprendizado, depuração, evolução, autoconhecimento e disciplina, o esquecimento. Terminando aqui de falar sobre a reencarnação, né? É um postulado básico da doutrina dos espíritos, né? Então, muitas vezes as pessoas... eu já vi muita gente que frequenta o centro espírita, mas ao iniciar uma discussão filosófica, às vezes tem vergonha de assumir que acredita, assumir que compreendeu a lógica e a ciência que está por trás da reencarnação. E nós que frequentamos a casa, nós que estudamos a ciência, a filosofia, nós que professamos que a gente chama de religião espírita, que na verdade é o futuro das religiões, né? Nós temos que ter essa compreensão de que se a gente não compreender a lógica da reencarnação, nada faz sentido. Todo o resto é o principal postulado, é o principal pilar da doutrina dos espíritos. Se não houvesse reencarnação, absolutamente nada faria sentido, inclusive o esquecimento. Ou seja, nós temos inúmeras reencarnações, né? Somos um espírito imortal com infinitas existências corporais. Qual a quantidade de reencarnações que cada um de nós já teve? Centenas? Milhares? Milhões? Impossível dizer. Quantas ainda teremos até que possamos chegar mais lá pertinho do Pai, né? Milhares? Milhões? Bilhões? Também é impossível dizer, né? Mas estamos aí, firmes e fortes na subida dessa escada, né? A motivação da reencarnação sempre é a evolução e nunca a punição. Então, mais uma vez, voltando lá naquele conceitozinho básico de Deus, né? Deus não nos julga, Deus não nos pune. Deus nos possibilita a evolução, Deus nos possibilita o conhecimento, Deus nos possibilita a melhoria a cada dia, né? Deus não nos oferece a reencarnação para nos punir. Deus nos oferece a reencarnação como uma grande ferramenta de evolução, né? Não é karma, não é karma. A magnitude da meta, ou seja, a grandiosidade do processo de evolução, torna impossível o caminho ser percorrido em uma única existência. Ou seja, quando eu falei, né, que a gente tem como postulado básico da doutrina dos espíritos a reencarnação, e quando a gente compreende o tamanho da nossa missão, o tamanho do universo de conhecimentos, o tamanho da complexidade do universo físico, químico, biológico que nós temos para aprender, que nós temos para desvendar, tudo isso é impossível, é meramente impossível de ser feito numa encarnação só. Então, isso é tão grande, isso é tão complexo, que Deus então nos ofereceu a oportunidade de várias e várias vezes vir aqui para, em cada vez, aprender um pouquinho, né? E aí agora entrando dentro do esquecimento, né? E aí a gente entra lá num questionamento frequente. Mas será mesmo que eu esqueci? Será mesmo que eu reencarnei? Será mesmo que eu já vivi tudo isso? E a gente vai ver aqui alguns pontos que as pessoas nos questionam e que muitas vezes esses argumentos são muito fortes. Aqueles que fizeram o curso do ESA aqui na turma do Jefferson sabem disso. A gente tem uma aula que fala, a gente faz uma dinâmica importante sobre isso, para a gente compreender o quão fortes são os argumentos que as pessoas têm para refutar essa teoria. Mas a gente depois consegue chegar
uma explicação de que é uma das ferramentas mais importantes que Deus desenhou dentro do processo reencarnatório para a nossa evolução. Esse esquecimento ele seria contraproducente. Então muitas pessoas chegam para a gente e falam assim, nossa, mas essa conversa de reencarnação, isso é lorota, isso é mentira. Porque se a gente realmente reencarnasse, a gente iria lembrar. E se a gente lembra aquilo que a gente fez de bom, a gente pode repetir. E se a gente lembrasse aquilo que a gente fez de ruim, aquilo que a gente fez de errado, a gente não faria novamente. Então, muitas vezes, a gente é instado a essa pergunta, a essa afirmação. E a gente precisa saber dialogar, debater e mostrar para as pessoas que isso não é simples assim, como se lembrar do que você comeu no almoço, como se lembrar onde você foi passear ontem no domingo à tarde. Isso é muito mais complexo. Se já tivemos tantas vidas, por que não nos lembramos de nenhuma? Né? As pessoas perguntam muito isso pra gente, né? Ah, mas você falou que já teve centenas, milhares, milhões de encarnações. Mas não me fala, não precisa falar todas, não, fala a última. O que você fez? E aí a gente tem que saber responder isso, né? Segundo alguns, a lembrança auxiliaria a não repetir os equívocos do passado. De um ponto de vista absolutamente simplista, se eu sei que ontem foi final de semana, eu me lembro que eu bebi demais e que eu acordei naquela dor de cabeça, naquela ressaca, e eu faço aquela famosa promessa segunda-feira. Nunca mais vou beber desse jeito. Nunca mais vou aprontar do jeito que eu aprontei nesse final de semana. Então as pessoas falam a mesma coisa. Ah, mas se a gente lembrasse, então a gente iria prometer, né? Mas se aquilo que a gente bebe no sábado e domingo, a gente promete na segunda e até sexta já esqueceu, que sabe o que a gente fez em outras vidas, né? Segundo alguns, a lembrança auxiliaria... Afinal, seria possível correlacionar as dores atuais a específicos erros de outrora, né? Ou seja, a Virgínia acabou de falar do karma, né? As pessoas falam, você está sofrendo porque você aprontou na vida anterior, né? Aí, se você lembrar, se você realmente passou por isso, você vai lembrar e você vai compreender que o sofrimento que você está passando hoje é porque você aprontou na vida passada, né? Consequentemente, as criaturas teriam interesse em agir com habilidade. Ou seja, a gente que é espírita, principalmente nós que nascemos em uma sociedade extremamente conservadora, extremamente católica, a gente se depara com esse tipo de afirmação aqui a todo momento, né? E aí o que a doutrina ensina pra gente? Que a crítica parece sedutora, mas não resiste a uma análise mais criteriosa. Ou seja, nada nesse universo é simples. Nada é fácil. Tudo é absolutamente complexo. E o projeto, né, já falei aqui em outra oportunidade sobre isso, o planejamento reencarnatório, planejamento da quitação das dívidas do passado, planejamento do aprendizado, planejamento da aplicação do amor, tudo isso faz parte desse processo todo da reencarnação. E nada disso é simples, tudo isso é extremamente engenhoso, né? A reencarnação é, portanto, uma lei natural, instrumento de progresso e de aprendizado. Ou seja, mais uma vez, para aqueles que participaram do curso do ESD, para quem não participou, eu recomendo altamente que participe da próxima edição que a gente deve fazer em 2027. Um curso altamente filosófico e que a gente aprende sobre essas coisas aqui e principalmente sobre as leis de Deus, né? Então, lá dentro da doutrina a gente tem esse aprendizado, que a reencarnação é uma lei natural, um instrumento de progresso e aprendizado.
Cada um de nós já viveu na Terra inúmeras vezes, em épocas e contextos diferentes, somando experiências que não se perdem, com as sucessivas reencarnações, a uma somatória de experiências e lições que nós nunca mais esqueceremos. Então, olha como que, independente da gente ter um estudo da doutrina espírita, mas o estudo da história, né? Aí, é seu neto, Irmão? Como é que você chama? João Vitor? Lá na escola, aposta, tem muitas horas que você vira para o professor e diz: pra que eu estou estudando isso? Pra que eu tenho que aprender isso? Aqui, né? E aí, quando a gente aprende sobre história lá na escola, e aí a gente depois aprende sobre a reencarnação, e aí a gente vai falar assim: nossa, eu tive lá no tempo da pedra lascada, depois eu tive lá no tempo da pedra polida, depois eu tive lá no tempo de Moisés, depois eu tive lá na Paixão de Cristo, depois eu tive lá na Idade Média pondo fogo e tacando pedra no povo, depois eu tive aqui no meio dos índios do Brasil, depois eu tive lá açoitando meus irmãos escravos, depois eu tive combatendo na Primeira e na Segunda Guerra, e hoje eu estou aqui. Olha a quantidade de coisas que nós passamos. Olha a quantidade de épocas e contextos diferentes. Experiências que não se perdem. Olha o quanto de coisa boa, mas olha o quanto de coisa não tão boa que a gente pode ter vivido. E será que é benéfico para a gente se lembrar de tudo isso toda vez que a gente volta? A complexidade do nosso processo reencarnatório, a complexidade de todas as experiências, de todos os momentos, de todas as épocas que nós passamos, cria em banco de dados uma memória mental em cada um de nós gigantesco. E muitas vezes, quando a gente começa a pensar uma atitude que a gente tomou errada, não preciso nem falar nos últimos 10 anos, no último ano, muitas vezes a gente se arrepende. Muitas vezes aquilo nos causa uma dor, nos causa um remorso, né? Nossa, para que eu fui rude com aquela pessoa? Para que eu fui... Para que eu dei um chute naquele coitado daquele cachorrinho que veio latindo atrás de mim, que ele só estava com fome, só queria um pouquinho de comida? Agora imagina se a gente começar a pensar nos nossos erros, nas nossas falhas de 2, 3, 4, 10, 100 mil anos atrás. O esquecimento não apaga conquistas, apenas impede que as lembranças, ainda pesadas para nós, nos paralisem ou nos desviem do que importa agora. Vocês já imaginaram? O camarada que era o carrasco do tempo da Idade Média, ou mesmo da Revolução Francesa, que cortava a corda da guilhotina, você se lembrar disso hoje e falar assim: nossa, eu fui o responsável por guilhotinar 10 mil pescoços. Olha o tamanho do remorso que esse cidadão ia ter. Ele ia conseguir progredir? Ele ia conseguir estudar agora? A resposta é 99,99% não. Ou seja, a dádiva do esquecimento apenas impede que as lembranças ainda pesadas para nós, ou seja, as lembranças duras, as lembranças doídas, os nossos remorsos, os nossos crimes, os nossos remorsos das coisas que nós fizemos, não nos paralisem ou nos desviem do que importa agora. E aí, pessoal, às vezes a gente fala: mas o que o Renato está inventando? O que ele está falando esse monte de besteira, né? Então vamos dar uma olhadinha no que está na literatura. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 11.
O espírito muitas vezes renasce no mesmo meio e com as mesmas pessoas para reparar o mal que tenha feito. E se reconhecesse de imediato antigos desafetos, ressurgiriam rancores. E, em resumo, isso evitaria que o ódio despertasse outra vez. Um dia aqui eu vi uma palestra do grande André Guilherme Jorge, e ele falando sobre mais ou menos esse tema, e ele dizendo: qual é o idioma da espiritualidade? A espiritualidade não fala português, não fala inglês, não fala hebraico, não fala aramaico. A espiritualidade fala um idioma que o marido que traiu uma mulher, ou a mulher que traiu o marido em uma determinada encarnação, na outra encarnação volta e encarna como um filho. Aí imagine aquele que traiu seu cônjuge, que tanto sofrimento causou, que tanta tristeza causou, que desestabilizou e muitas vezes destruiu uma família em função de um ato de infidelidade. E se você tivesse a lembrança disso, dessa situação toda, e aí essa pessoa vem e reencarna como seu filho. Como é que você vai olhar para uma criança? Como é que você vai olhar para um serzinho tão inocente, para um serzinho tão indefeso, que a gente tem tanto amor? E como é que você vai conseguir amar, sabendo que essa pessoa é uma pessoa que te traiu, te causou um mal, te fez qualquer coisa que te prejudicou tanto em outras encarnações? Então, o Evangelho nos mostra: o Espírito muitas vezes renasce no mesmo meio e com as mesmas pessoas para reparar o mal que tenha feito. A semente cai sempre debaixo do mesmo pé. Ou seja, os nossos grupos reencarnam sempre muito próximos. E o esquecimento é feito para quê? Para não reconhecer de imediato os antigos desafetos, ressurgindo então rancores. Olha o quanto que a lei de Deus é bem simples. Olha que ferramenta maravilhosa que Deus colocou a nosso dispor. E aí, do ponto de vista mais filosófico, né? Livro dos Espíritos, questão 392. Kardec pergunta: por que o espírito encarnado perde as lembranças do passado? E a resposta aponta que o homem não pode e nem deve saber de tudo. E que sem esse véu seríamos facilmente ofuscados. Lembrar de tudo para muitos de nós seria peso demais para carregar e travaria justamente o processo que a reencarnação busca favorecer: reconstrução, trabalho e avanço. Imagina o físico que foi responsável pela criação de armamentos de destruição em massa próximo da Segunda Guerra Mundial. E aí ele desencarna, e se ele reencarnasse e ficasse pensando: nossa, eu usei do meu conhecimento para construir um artefato que é capaz... Está reiniciando. E aí ele utiliza de um artefato e ele fica pensando: nossa, eu fui um dos responsáveis, eu construí um artefato que destrói tantas vidas. E hoje ele, pensando melhor, ele utiliza da mesma inteligência, ele utiliza do mesmo pensamento, no sentido de usar da mesma inteligência para construir um equipamento de tomografia, para construir um equipamento de ressonância magnética, para salvar vidas. Então, de toda forma, não é benéfico de que a gente se lembre. Deus criou essa ferramenta do esquecimento exatamente para que a gente não tenha essa necessidade de ter que carregar esse problema
relacionado às nossas faltas, aos nossos erros do passado. Vai voltar já, Luiz? 23%. É sempre comigo isso. Vamos instalar o Linux nesse computador para que ele não se lembre de ter que ficar atualizando, né? E aí a gente... Outro ponto muito importante que a gente deve colocar, né, que o Kardec nos ensina lá na doutrina. As crianças. Quando as crianças se encarnam, as crianças têm sua compreensão, estão no momento da sua formação psicológica, da sua formação de caráter mais importante, que é quando a gente tem condições de fazer com que essas crianças possam, então, ajudar elas a formar o seu psicológico. Imagine se essas crianças lembrassem daquilo que elas têm de falta, daquilo que elas fizeram no passado e o que elas vão ter que resgatar, o que elas vão ter que carregar consigo ao longo dessa encarnação presente. E imagine os pais, aqueles que são responsáveis direto, os professores responsáveis direto e indiretamente pela formação dessas crianças. Se soubessem, se tivessem acesso a essas memórias do que são os erros, do que são os problemas que esses espíritos trazem no passado. Ou seja, o esquecimento, ele é uma ferramenta, ele é um instituto que Deus criou num processo de reencarnação extremamente importante. Ele nos faz com que a gente tenha a oportunidade de construir um novo caminho, de construir uma nova realidade, de construir um novo entendimento sem emitir nenhum juízo de valor, sem emitir nenhum julgamento sobre os erros do passado. E também sem jogar confete, né? Sem glórias e sem láureas aos acertos. A gente fala muito dos erros, a gente fala muito dos defeitos, né? Mas imagine a pressão, o tamanho da responsabilidade de um pai ou de uma mãe que recebe um filho que foi um gênio, que foi um grande médico, que foi um grande cientista, um grande engenheiro, que tem conhecimentos, que tem evolução intelectual, mesmo evolução moral, o tamanho da pressão, o tamanho da responsabilidade que essas pessoas teriam por receber uma criança como essa. Então, olha o tamanho da grandiosidade que é essa ferramenta do esquecimento, que eu chamei de dádiva de esquecimento que Deus nos deu. Mas a gente sabe que o esquecimento não é total, o esquecimento não é amplo, o esquecimento não é generalizado. E aí a gente fala assim, nossa, parece que eu faço isso aqui, essa tarefa, com tanta facilidade, né? Parece que eu faço isso aqui com tanta tranquilidade. E aí o que isso representa? De que o esquecimento, muitas vezes, ele não é que ele deixa de existir, mas ele apresenta lapsos de memória ao longo da nossa vida. E durante a nossa encarnação, a gente tem tanto lapsos das nossas boas, como lapsos das nossas más tendências. Então, quando a gente se vê, muitas vezes, compelido por um determinado vício, quando a gente se vê, muitas vezes, preso a uma determinada situação, ou, do outro lado, quando a gente também se vê
com facilidade de execução de uma determinada tarefa, com facilidade do desenvolvimento de uma determinada profissão, a gente compreende nos ensinamentos da doutrina que são lapsos do nosso esquecimento que estão ressurgindo através da nossa encarnação. Outro ponto que é importante, está aqui na apresentação, depois a gente passa rapidinho para concluir. As pessoas muitas vezes perguntam: ah, mas o dia que eu desencarnar eu vou lembrar de tudo. A hora que eu chegar do outro lado, o esquecimento deixou de existir. Eu vou lembrar exatamente de tudo. E a resposta é: não, não vai. Da mesma forma como acontece com a gente aqui, acontece também do outro lado. Quando a gente está lá no mundo espiritual, Deus e a espiritualidade maior nos poupa de muita coisa. Ele nos poupa de determinadas lembranças que são penosas, lembranças que são difíceis para a gente. Então, quando a gente está do outro lado, aquilo que nós vamos lembrar é aquilo que vai ser permitido que a gente tenha acesso, a fim de que isso não se transforme também em um peso muito grande para a nossa evolução. Porque, afinal de contas, se a gente souber o tamanho da dívida que muitas vezes a gente tem que pagar, a gente desanima, né? E hoje, quando eu estava terminando de fazer aqui, terminando de estudar, e aí eu fiz uma reflexão, né, daquele filho que herda uma fazenda do pai com uma dívida muito grande, né, uma dívida praticamente impagável. E aí, se a gente contar para aquele filho, pessoal, olha, você vai herdar 100 alqueires de terra, mas você tem uma dívida de R$1 bilhão. Ele já desanima antes de assumir aquela fazenda, né? Ou seja, muitas vezes é necessário que a gente vá contando aos pouquinhos, que a gente vá tendo autorização e que a gente vá tendo acesso em doses homeopáticas a respeito das nossas lembranças, né? Para que a gente possa evoluir, né? O processo de esquecimento é uma dádiva divina. Em geral, no passado, fomos muito piores do que hoje. E que nesta encarnação somos a nossa melhor versão até aqui. Ainda assim, carregamos tendências, orgulho, egoísmo, ciúme, violência e indiferença, que denunciam o que nos falta corrigir. Então foi o que eu falei, né? Muitas vezes nós fomos muito ruins, né? Nós passamos por momentos de muita dificuldade. E isso é uma coisa que eu gosto muito de falar. A gente tem, a doutrina menciona isso, né, que nós temos ali um prazo médio de reencarnação, isso não é lei geral, mas em torno de 200 anos. Olhemos para a nossa sociedade humana de 200 anos atrás para hoje. Olha o quanto que nós fomos mais vis, olha o tanto que nós somos mais cruéis, olha o tanto que nós somos mais sádicos. Isso eu estou falando só da última, há 200 anos. Imagina há 2.000 anos atrás, pendurava o camarada na cruz e prego na mão dele. Agora volta 100 mil anos para trás. Agora volta 1 milhão de anos para trás. Não é falar que a gente era ruim, mas eram os nossos hábitos, era a nossa cultura, é o nosso tempo, é a época em que nós estivemos encarnados. E olha, se a gente começar a lembrar de tudo isso que a gente fez, não por crime, mas que a gente fez em função da cultura, em função da época. Por isso o esquecimento funciona como uma espécie de proteção para espíritos que ainda não têm estrutura íntima para encarar sem perturbação tudo o que fizeram sofrer. Ou seja, às vezes a gente não pode, a gente não deve saber para que a gente não caia num terror psicológico, né? Então, por isso que o esquecimento é uma proteção psíquica e um recomeço real.
Esquecimento, as marcas do passado permanecem. Ou seja, esquecer não é apagar. Aquilo que a gente fez, a gente momentaneamente pode esquecer, mas não está apagado do nosso banco de dados. As lembranças não se perdem, apenas ficam veladas e reaparecem de modo sutil nos nossos impulsos, inclinações e reflexos morais. Eu falei aqui agora a respeito das nossas boas e más tendências. Essas marcas surgem nos nossos gestos, nos nossos atos e nas nossas palavras. E é aí que devemos concentrar a atenção, porque é aí que está o trabalho real de reforma íntima. Ou seja, todos os dias, nos nossos pequenos atos, muitas vezes afloram pequenas lembranças. E é aí que a gente deve pensar como que a gente tem que ser, o que a gente tem que fazer, o que está de acordo com as leis de Deus e o que não está de acordo com as leis de Deus. E basicamente qual que é a lei de Deus que a gente tem que seguir? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Obrigado, meu conselheiro. Ou seja, desejar e fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria que fosse desejado e fosse feito para conosco. Se cada um de nós, nos nossos pequenos, nossos menores atos, pensarem assim, eu vou fazer para a Glauciele aquilo que eu gostaria que ela fizesse para mim. Eu vou falar do Jefferson aquilo que eu gostaria que o Jefferson falasse de mim. Se eu fizer só isso, já é 95% da coisa, né? Mas quando a gente é mais novo, a gente encontra pessoas que a gente tem aquela aversão. Depois a gente vai aprendendo a eliminar isso. São resquícios do passado, né? Claro. Dona Rosa, a senhora me conhece desde que eu tinha 5 ou 6 anos de idade. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu queria jogar uma bomba na escola com todos vocês dentro. E eu sabia que eu escutei. Hoje eu já não penso assim, eu já quero jogar uma bomba em cima dos meliantes como esse que vem roubar a torneira da casa espírita, né? Mas deixa isso faltar lá. Então a gente vai depurando, a gente vai melhorando. Mas que a lembrançazinha do camarada que ia lá, montava bombinha, botava barril, ajeitava, riscava, essa vem todo dia. Muitas vezes eu não gosto de falar o que eu faço, tá? As pessoas têm bastante preconceito e vem ao caso. Acho que quase todos sabem, mas quem não sabe, eu sou um comerciante de armas e munições. Eu, desde 4, 5 anos de idade, tinha fixação por esse tipo de equipamento, por esse tipo de composto químico. Isso é dessa vida? Com certeza que não. Mas hoje eu só vendo para quem pode, para quem tem documento, para quem é regularizado. O que é isso? Evolução. Então, aqui falando das crianças, né? A criança precisa de cuidado, ternura e acolhimento. O que aconteceria se os pais vissem com clareza todo o passado do espírito reencarnante? O ensino de Kardec sobre os primeiros anos, quando o espírito está com as ideias do fundo do caráter ainda adormecidas e por isso mais maleável, facilitando a tarefa educativa dos pais. A conclusão é consoladora. O esquecimento também protege os vínculos, favorece o amor, a educação e a reeducação, sem as sombras do passado se impondo como sentença. Ou seja, é melhor a gente não saber, é melhor a gente não ter acesso. É como se a gente começasse um caderno que a gente pode escrever a nossa história novamente, sem saber que o caderno do ano anterior é aquele caderno sujo, tudo cheio de orelha, cheio de bagunça, mal escrito, rasgado. O que importa é hoje, o caderno novo, limpinho, letrinha bonita, né, dona? Quando lembramos, né, já falei sobre isso, se o esquecimento é temporário, quando se recupera a memória. Encarnados, o passado repercute sobretudo como tendência e intuição.
E após a desencarnação, as lembranças úteis e suportáveis vão sendo retomadas gradualmente conforme a condição psicológica do espírito. Ou seja, a providência não nos expõe ao que não conseguimos sustentar, nem aqui e depois. Olha como que a lei de Deus é complexa e misericordiosa. Voltando lá nos primeiros minutos, né? Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus não é julgamento. Olha o teu presente. O presente como espelho do passado é a alavanca do futuro. Se queres saber como foi o teu passado, olha o teu presente. Mais do que curiosidade sobre outras existências, a proposta do estudo é esta: usar a vida de hoje como laboratório de consciência, observando tendências, escolhendo o bem com liberdade e aceitando que o esquecimento é, muitas vezes, a forma de Deus nos dar um recomeço possível. Então essa curiosidade, o que eu fui na vida passada? Eu fui um rei, eu fui um príncipe, eu fui um soldado, eu fui um padre, eu fui um bispo, eu fui um jagunço. Nada disso interessa. Deus criou uma ferramenta para que a gente construa um novo hoje e seja uma pessoa melhor a cada dia que amanhece. A cada dia que o sol aponta no horizonte, é uma nova oportunidade que Deus nos oferece para que possamos construir uma vida melhor, um futuro melhor de hoje em diante. Não fiquemos presos ao nosso passado. Deus criou uma ferramenta importantíssima para guardar isso no fundo da nossa memória espiritual, para que isso não nos atrapalhe na construção do verdadeiro caminho. A curiosidade às vezes é grande? Muitas vezes a gente quer saber e acha que vai ter explicação para muita coisa que acontece hoje com as memórias do passado. A gente acha, mas a gente aprende na doutrina de que o importante é o hoje, o presente como espelho do passado e alavanca do futuro. Pessoal, era o que tínhamos para hoje. Desejo a todos uma boa noite, uma excelente semana e que a gente faça uma reflexão. E a cada dia que passe, independente do que fomos ontem, na vida passada ou nas vidas passadas, mas que a gente seja sempre uma pessoa, a cada dia, um pouquinho, uma cabeça de alfinete melhor do que fomos. Ok, pessoal? Muito boa noite. Voltem todos em classe para as suas casas. Querido Renato, muito obrigada por suas palavras. Agradecemos por ter aceitado o nosso convite e por ter sido o canal da espiritualidade nessa noite, trazendo reflexões que certamente vão ecoar durante a semana na nossa cabeça. Hoje nós somos lembrados do amor de Deus por nós, que utiliza da reencarnação como a maior dádiva benéfica ao ser humano. Que todos os dias, nos nossos pequenos atos, eles demonstram onde devemos concentrar atenção, porque é aí que está o trabalho real da reforma íntima. Agora nós temos um sorteio. Até 44. Renato. Um número? Um só. Que é o 22. No meio. 22? 2 patinhos ao lado. Vamos lá. O Vasco foi embora. Esse é o meu, não sei se é o meu. É o seu, então. Não, não é. O meu é 20. É perto. Então, O Roberto. Olha ali o Roberto. Se é. Não. não. Então, outro número.
É ele? Achou? Ali, ó, 22 é do Senhor. Ali. Deixa eu... Bom, aos nossos irmãos que nos acompanharam pela internet, nosso carinho e gratidão. Que as vibrações de paz que preencheram este salão possam chegar até seus lares, envolvendo suas famílias. Convidamos a todos, aqui e em casa, para que, em pensamento de gratidão ao Pai, possamos encerrar nossa atividade de hoje com uma prece final. Georgina, você faz para a gente? Então, fazer a prece que o Senhor nos ensinou, para agradecer por tudo que Ele recebeu. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra e em tudo. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje sempre, Senhor, perdoa-nos nossas. Assim como perdoamos a quem nos tem feito, não deixeis cair na tentação, livra-nos da Que assim seja. Boa noite a todos. Mais ou menos no gaguejo. E eu começo bravo no meio que raiva dá. Eu acho que eu vou Não, eu sou no caso, falava bem quando eu bebia. Falava até de vinho.